A gente costuma pensar na ceia do Senhor, né? E para muita gente é um ritual, uma coisa de memória, bem pessoal. Mas e se o verdadeiro sentido não for sobre o indivíduo, e sim sobre justiça? Justiça para a comunidade toda. É isso. Hoje a gente vai mergulhar numa visão que transforma esse ato tão conhecido numa poderosa pedagogia da partilha. Então a ceia do Senhor é só um ritual pessoal de memória? Olha, a resposta que vem na cabeça de quase todo mundo é sim, né? Aquele momento de reflexão, de conexão pessoal. Mas a perspectiva que a gente vai analisar hoje, ela meio que vira essa ideia de ponta cabeça. Ela sugere que talvez o maior mal-entendido sobre a ceia seja justamente esse foco no eu. E aqui está a virada de chave. A ceia não seria sobre introspecção, mas sim sobre ação. Um ato poderoso de justiça comunitária. E não é a justiça dos tribunais, sabe? É uma justiça que restaura, que cuida, que coloca o bem-estar do grupo acima de tudo. É uma mudança de perspectiva total. Ok, então, uma expressão de justiça. Mas como que um pedaço de pão e um gole de vinho se transformam nisso? A chave, pelo visto, não está no que eles simbolizam, mas no que eles nos levam a fazer. Pensa na força dessa afirmação. A ceia do Senhor, a maior expressão de justiça que nos foi dada. Não é só uma expressão, é a maior. A ideia aqui é que a ceia funciona como se fosse uma aula prática sobre quem Deus é, e o caráter dele se revela não em rituais silenciosos, mas na ação de cuidar da comunidade. E essa frase, nossa, ela resume tudo de uma forma brilhante. O repartir santifica o pão. O sagrado não estaria no pão em si, mas no ato de repartir o pão. A santidade nasce da partilha, do gesto de garantir que ninguém na mesa passe necessidade. É a ação que consagra o elemento. Faz todo sentido, né? Então, na prática, como isso funciona? Bom, significa que antes de pensar em si, a pessoa olha para a comunidade, para o corpo, partilha o que recebeu, agradece-se pelo que tem ali na mesa e, o mais importante, age para garantir que ninguém no grupo tenha necessidade. É um ciclo que tira o foco do eu e coloca no nós. Se a prática da ceia é sobre justiça, então essa prática vai mudando o caráter da comunidade, certo? A fonte que estamos analisando usa uma metáfora muito poderosa para descrever essa identidade única, a de uma impressão digital divina. E é aqui que a ceia se torna uma aula de identidade. Sim, ela é um memorial, claro, mas não para prender a gente no passado. É para lembrar quem nós somos hoje, aqui e agora. Ela reforça essa impressão digital da comunidade, esse caráter único dela. E que impressão digital é essa? Bom, ela é formada por três partes que se conectam. Primeiro, a graça. É a nova natureza que é dada, o ponto de partida. Essa natureza então se expressa como amor na prática. Essa é a nossa identidade. E esse amor nos leva ao nosso propósito final, a comunhão, que é o cuidado ativo com a comunidade. A ceia seria um momento em que esses três elementos se encontram e fazem sentido juntos. Agora a gente chega no coração da coisa. É aqui que a teoria vira prática. E vamos ver o choque entre duas mentalidades, a do foco em si mesmo contra a do foco na comunidade, a pedagogia da partilha. Olha só que mudança fundamental de foco. De um lado, o foco em si mesmo, que pergunta, qual o meu direito de comer? Do outro, o foco na comunidade, que pergunta, qual a minha responsabilidade de partilhar? O interesse individual dá lugar ao bem do corpo, do grupo. E aquela atitude de eu estou certo, a presunção do acerto, ela é substituída pela oferta voluntária de si mesmo pelos outros. É uma verdadeira revolução interna. Então, o ponto crucial é este. O propósito essencial não é simplesmente comer, mas exercitar essa pedagogia da partilha. A ceia se torna um treinamento, uma prática que nos prepara para uma vida de generosidade, de cuidado mútuo. E poxa, se a ceia é um treinamento, seus efeitos não podem ficar presos a um único momento, né? A lição tem que ser levada para a vida diária. Ela se transforma num princípio que guia todas as nossas ações, uma lembrança diária. A ideia é que a ceia funcione como um diapasão, sabe? Aquele instrumento que dá o tom certo. Ela nos dá a nota, e o nosso trabalho é manter essa mesma nota de justiça, de amor e de comunhão soando em tudo que a gente faz, todos os dias. Não é uma mentalidade de uma vez por mês. E essa talvez seja a consequência mais libertadora de todas. A mentalidade antiga, a do foco em si, diz: eu errei, então eu preciso fugir da ceia, fugir da comunidade por causa da minha culpa. Já a nova mentalidade, a do foco na comunidade, inverte a lógica.
É por causa do que a ceia significa que eu preciso fugir do erro e correr para a comunidade em busca de apoio, de prestação de contas. A comunidade deixa de ser um tribunal e se torna um refúgio. Que diferença, hein? E essa citação resume o paradoxo perfeitamente. Não são necessariamente os nossos erros que nos condenam, mas a presunção do nosso acerto. Ou seja, o que realmente nos condena não são as nossas falhas, que são esperadas, é a presunção de que a gente não falha. É a arrogância de exigir nosso lugar à mesa em vez de humildemente servir quem está nela. No fim das contas, tudo se resume a isto. Uma fé que se vive sozinho talvez não seja uma fé genuína. Ela só ganha vida, só ganha autenticidade quando é vivida em favor do outro. Quando a preocupação com o bem-estar do próximo supera o interesse próprio. E assim, a reflexão final que fica é esta. O que move a nossa fé? É a busca por um direito individual ou é a prática de uma responsabilidade comunitária? A resposta a essa pergunta, segundo essa análise, define absolutamente tudo.